Oxente, minha gente, tudo bom com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui Manuel Pereira do canal Sertão Ciência, seu canal de divulgação científica no Nordeste, diretamente da cidade de Paulo Afonso, Bahia. E hoje estamos aqui com o professor Alexander Meireles da Silva, professor doutor, que trabalha na Universidade Federal de Goiás e que tem o canal e administra o canal Fantástico Cursos. Professor Alexander, muito bem-vindo, boa noite. Tudo bem com o senhor? Ou tudo bem com você, né? Boa noite, Manuel. Boa noite aí, quem está nos vendo, ouvindo. Prazer estar aqui conversar um tema tão interessante quanto ficção científica e também da literatura fantástica em geral. Obrigado pelo convite. Agradeço muito, há muito que eu queria ter essa conversa com você. Lembrando que falar em ciência é falar em literatura também, não é? Não só se restringe à questão da física, da matemática, ou seja, a questão dos números. Temos outras ciências também, a ciências humanas, tema que eu gosto há muito que eu venho querendo conversar, que é sobre ficção científica e literatura fantástica. Mas antes da gente começar a conversa, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e principalmente do canal Fantástico Cursos. Bom, como o Manuel já colocou, meu nome é Alexander, eu sou professor associado da Universidade Federal de Goiás, da Regional Catalão, ou seja, é uma regional que a Federal de Goiás tem na cidade de Catalão. Catalão é uma cidade que fica no sudeste de Goiás, bem no sul de Goiás, ela fica bem na divisa com Minas Gerais, cerca de 100 quilômetros de Uberlândia. E eu estou lá desde 2009, eu sou originalmente do Rio de Janeiro, onde eu cursei o curso de letras, né, o bacharelado, a licenciatura, a especialização e o mestrado na UERJ, mestrado em literaturas de língua inglesa, e o doutorado já foi na UFRJ em literatura comparada. Nos dois casos, as pesquisas sempre foram voltadas para o campo da literatura fantástica. No caso da ficção, no mestrado foi sobre distopias, onde eu analisei até o Conto da Aia, hoje está na moda aí, Conto da Aia da Margaret Atwood, e também o Parábola do Semeador da Octavia Butler, que só em 2018, finalmente saiu no Brasil. Meu mestrado foi em 2003. Já no doutorado, foi sobre ficção científica também, onde eu fui analisar as primeiras manifestações da ficção científica no contexto da República Velha, também chamado de Primeira República, aquele período que vai de 1889 a 1930, né? Quando o próprio Brasil estava passando por um processo de modernização. O Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, que é a capital federal da época, estava querendo se modernizar. Então, eu fui ver como que o que a gente poderia chamar de ficção científica, nesse período o próprio termo não existia, mas quais são as narrativas que hoje a gente pode entender como precursoras da ficção científica. E aí, eu fui para 2009 dar aula de literatura de língua inglesa e de língua inglesa em catalão, na UFG. E aí, depois de um tempo, percebendo também que era preciso ampliar o diálogo do que o que a faculdade produzia e a comunidade exterior, em 2016 eu comecei com os trabalhos do Fantástico Cursos. Era um blog, ainda tem o blog nativa, mas o que está sempre atualizado toda semana tem vídeos no canal Fantástico Cursos no YouTube, onde eu explico conceitos e temas e dou dicas também sobre o universo da fantasia, do gótico e da ficção científica, para quem cria, para quem pesquisa e também para quem leciona. E estamos aí conversando hoje aqui de ficção científica e das outras vertentes do Fantástico. Exato. Eu quero aqui aproveitar que foi exatamente através do meu trabalho sobre ficção, na minha dissertação de doutorado, perdão, de mestrado, vou chegar lá então, de mestrado, que eu cheguei até o Fantástico Cursos, aonde tem uma série fantástica explicando o que é a ficção científica e principalmente a era dourada da ficção científica, mas principalmente a ficção científica que vem de fora, né? O Brasil ainda é um pouco carente, se é assim que eu posso dizer, sobre ficção científica. Mas antes de adentrar um pouquinho mais na ficção científica, há quanto tempo existe o Fantástico Cursos? E ele se desdobra no YouTube e também tem um podcast.
O Fantástico Cursos, o principal canal de expressão dele hoje é o canal no YouTube, e também eu replico o conteúdo que está ali na página do Facebook. Fica sempre o convite para vocês conhecerem a página do Fantástico Cursos, né, no Facebook, também na página no Instagram, no perfil do Instagram, no Twitter também tem, no Twitter Fantástico Cursos 1, e no podcast. O podcast, normalmente eu pego os vídeos e transformo em áudios para colocar lá, mas tem tempo que eu preciso atualizar. Tem bastante conteúdo lá, mas é um conteúdo que eu preciso atualizar. O que está faltando é tempo por causa de orientações de trabalho, da própria produção dos vídeos para os cursos online. Fantástico Cursos também, por conta de uma demanda das pessoas, eu comecei também a produzir cursos online para temas específicos. Tinha gente que quer saber tudo sobre monstro, então eu fiz um curso online, o que o monstro mostra. Também tem pessoas que queriam saber de vampiro, tudo de vampiro. Fiz um curso Vampiro de Fantástico. Exatamente. Então tem curso de lobisomem, agora tem um curso de escrita criativa, também para quem quer escrever histórias e quer também saber como é que faz para essas histórias sejam vendidas, ou seja, como é que o escritor e a escritora pode trabalhar a sua rede social. Então tem o Como Criar Histórias que Vendem. Tá tudo lá no canal, esses links, para quem quiser conhecer, para justamente fazer com que o Fantástico se desenvolva em suas diferentes potencialidades, né? É um trabalho de valorização de quem produz, de quem pesquisa e quem leciona essa literatura. Exatamente. E é um ramo da literatura que no Brasil não é tão valorizado. Vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Gostaria que você desse um panorama a respeito da ficção científica no Brasil, já que lá fora ela é tão já conhecida, e até porque muitos autores, como Arthur C. Clarke, o H.G. Wells, o Lovecraft, entre outros, eles são muito reproduzidos na TV, em séries, mas e aqui no Brasil? O que é que temos de ficção? Aonde começa? Inclusive, graças a uma dica sua, né, eu vim descobrir um livro chamado Os Melhores Contos da Ficção Científica, onde eu me deparo, por exemplo, com escritores como Lima Barreto, Machado de Assis. Machado de Assis, que inclusive o conto do Machado de Assis meio que lembra o personagem do Wolverine, né, ou do Wolverine, como a gente chama aqui no Brasil, que é a pessoa que não morre. É bem interessante o conto. Então, como é que se dá esse aspecto da ficção científica aqui no Brasil, nesse momento que você colocou aí na chamada República Velha? Ela nasce aí, a nossa ficção científica? Isso é muito interessante, Manuel, porque você está até comentando sobre isso. Na verdade, o que falta... Existe uma produção de ficção científica, mas que está justamente à espera de ser revelada, de ser descoberta, redescoberta, não apenas pelos pesquisadores e pesquisadoras, mas também por quem lê. E fornecendo, inclusive, matéria-prima para novas leitoras. O pessoal, você faz um trabalho brilhante aí com os meninos e meninas na escola, daí resultou no livro de ficção científica na escola. Então, exatamente. E aí tem muita matéria-prima para ser conhecido. Recentemente, por exemplo, o último vídeo do canal Fantástico Cursos, fiz o convite, eu fiz um vídeo sobre a Esfinge. Esfinge de Coelho Neto, o romance de 1908, que bebe muito de Frankenstein. Então, por aí você já está vendo que a gente está falando de uma história que já vai para mais de 100 anos. Na verdade, a ficção científica no Brasil ela começa em 1875, antes mesmo da República, da proclamação da República, né, que foi em 1889. O primeiro romance de ficção científica é chamado Doutor Benignos, do escritor Augusto Emílio Zaloar, e bebe muito da influência do Júlio Verne. Você vê muita influência do Júlio Verne, do escritor francês, pai da ficção científica, né? Das viagens extraordinárias. Então, no Doutor Benignos, a gente vai ver o doutor do título fazendo viagens, entrando em contato com seres extraterrestres, seres que moram no Sol, né? Então, você vai ver muitos elementos mesclados com também muito presente ideias do espiritismo, do Camille Flammarion. Camille Flammarion também, que foi um grande astrônomo, também na França, que também enveredou muito por esse caminho de observar os canais
os canais de Marte. De Marte, sim. Você acreditava que tinha canais em Marte. Então, a ficção científica vai nascer nesse contexto. Não é um texto saboroso de ler, ele é muito truncado, mas é considerado, por diferentes pesquisadores, o Dr. Benignos como essa primeira obra. Já uma obra muito boa, essa sim que a leitura, o prazer da leitura se mantém até hoje, é a Rainha do Ignoto, de 1899, da Emília Freitas. Isso é uma escritora cearense, que a Rainha do Ignoto, que recentemente teve a edição, uma nova edição pela editora Wish, fica a dica. Eu tive o prazer de escrever o prefácio para essa obra, e nessa obra ela está bem alinhada com a literatura de ficção científica e de aventura da Europa. Então você vai encontrar elementos da temática dos mundos perdidos, que o Arthur Conan Doyle explorou tão bem no Mundo Perdido, também nas Minas do Rei Salomão, do Heider Haggard, também. A Rainha do Ignoto é a primeira obra de ficção científica brasileira de autoria feminina. A gente está falando de 1899, né? Então você veja que mesmo as mulheres já escreviam há muito tempo. Também é a primeira fantasia brasileira e a primeira utopia feminina brasileira. Nesse caso, essa obra está bem alinhada com outras obras de utopias femininas da época, como, por exemplo, Herland, da Charlotte Perkins Gilman, dentre outras obras. Tá? E continuando, já citei aqui o A Esfinge, do Coelho Neto, o maranhense Coelho Neto, que a gente vai observar uma obra que tem muitos, que também saiu recentemente, saiu pela editora Legatos, saiu nessa semana aqui que a gente está falando, primeira semana de agosto. É um resgate muito bom de uma obra, muito interessante, onde a gente vai ver uma criatura, um ser, que assim como a criatura de Frankenstein, ela passa a narrativa querendo saber de fato quem ela é, o que eu sou, porque ele é produto, não vou dar spoiler aqui, né? Mas ela é o produto de uma experiência, em que ela acaba resultando numa criatura, que provoca reações nas pessoas, ela causa impacto nas pessoas pela aparência dela, tá? E a gente vai ver fortes traços do romance Mary Shelley, assim também com muita presença de elementos do espiritismo. O espiritismo é um forte constituinte do fantástico nesses primeiros momentos, tá? Inclusive também contribuindo por uma outra expressão que surgiu aqui no Brasil, chamada ciência gótica. Ciência gótica, como o nome está falando, é uma ficção científica que o elemento sobrenatural, por isso que é gótico, o elemento sobrenatural não vem de fantasmas, demônios e tudo mais, vem da ciência. Vem do lugar que a ciência ocupava no imaginário dos brasileiros do começo do século XX. Porque os brasileiros ficavam encantados, por exemplo, com a eletricidade. Como é que é esse negócio de eletricidade? Eu não estou vendo, mas funciona. Se eu botar a mão, tomo choque. Então, tinha um elemento de fascínio, de temor com a ciência, a ponto de, por exemplo, você tem contos como A Conversão, do Coelho Neto, em que os personagens falam que estão maravilhados com o telefone, porque com o telefone é possível conversar com as pessoas que já partiram, podia conversar com os espíritos do outro mundo. Por quê? Porque as pessoas não sabiam como é que funcionava o telefone, então achava até que dava para falar com os mortos. Agora, isso é uma característica muito brasileira, né? Eu não observo isso em ficções inglesas ou americanas. Eu vou falar particularmente delas, porque é o que tem a maior produtividade, principalmente depois da Revolução Industrial e principalmente com a chegada da eletricidade, onde começa a ser explorado, e um dos primeiros, se não o primeiro, a grande obra, que é o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Já envolvendo a questão da eletricidade, de fazer uma pessoa a partir das partes, né, de um corpo, aliás, de corpos. Então, isso aparentemente, e aí você pode me confirmar ou não, é uma característica muito brasileira, esse tipo de ficção que mistura a questão do espiritismo com a ciência. Na verdade, por exemplo, o pesquisador Braulio Tavares, paraibano Braulio Tavares, ele considera até mesmo Frankenstein como uma das primeiras obras de ficção de ciência gótica, nesse sentido de que
Ali também a Mary Shelley não explica como é que a criatura ganha vida. Tá? E por isso mesmo o Frankenstein ele está num ponto de convergência. Ele tanto é um romance gótico, porque afinal de contas o Frankenstein vai no cemitério roubar cadáveres para costurar, fazer o seu ser, e também ele usa assim, ficção científica porque é a primeira obra, por isso que Frankenstein é a primeira obra de ficção científica, porque é a primeira obra em que se reflete sobre as consequências dos produtos científicos sobre a sociedade, que no caso a criatura de Frankenstein é um produto dessa ciência. Então, lá em 1818, a Mary Shelley já estava apontando sobre isso. Então, nesse aspecto, é ciência gótica. Mas você está certo no sentido de que não tem muitas obras de ciência gótica, porque, tomando como caso a Inglaterra, a ciência já estava bem entranhada na sociedade. As pessoas viam o impacto da ciência, né, transformar. No Brasil, isso não teve. No Brasil, no começo do século XX, o Brasil ainda era essencialmente agrário, ainda. Não tinha indústria. Exato. Eis aí um ponto que, no caso, a ficção científica brasileira também, muito provavelmente, por não sermos um país industrial, pelo menos no começo do século XX, até meados do século XX, a ficção científica brasileira ela não era tão popular ou popularizada como foi na Inglaterra ou nos Estados Unidos, até por conta dos pulps, né, das histórias, né, dos quadrinhos, das revistas que eram publicadas lá, que basicamente usavam a ciência da época e nisso também criavam locais, personagens ou até um exercício de futurologia, se assim pode dizer, a respeito do que aquela ciência poderia promover um pouco mais à frente. E aí temos esse momento que vai até a década de 30. Essa questão da ciência gótica, ela vai no que teve Coelho Neto, João do Rio, isso vai ter mais ou menos até antes da Primeira Guerra Mundial. Após a Primeira Guerra Mundial, a gente já vai observar uma mudança e começa o período das distopias, que mais uma vez a ficção científica brasileira vai se alinhar com o próprio período do entreguerras na Europa, que também depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a gente está falando de 1918, então nesse período do entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, é que a gente vai ter um surgimento de distopias que as pessoas conhecem, como Nós, do Zamiatin, como Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, como o 1984, que já é de 49, né, já é do final da guerra, mas ainda é sobre esse impacto. E no Brasil a gente teve o Presidente Negro, do Monteiro Lobato, a gente teve o Reino de Quiato, do Rodolfo Teófilo, a gente também teve de escritores femininos, como a Dalzira Bittencourt, com a cientíssima presidente do ano 3000, uma coisa assim, não vou me lembrar agora, mas a gente vai ter esse caminhar. Quando acaba a Primeira República, 1930, e começa a Era Vargas, aí a gente vai ter alguns escritores, como Berilo Neves, que também precisa ser mais conhecido, Berilo Neves, que vendeu bastante, parece não, mas vendeu muito com seus livros. Eram histórias que tinham muito de H.G. Wells, por conta dos dispositivos eletrônicos, das maravilhas tecnológicas que apresentavam. Tinha Viagem no Tempo, tinha essas coisas todas de Berilo Neves, que também já começavam a refletir uma influência das revistas pulp norte-americanas. Vamos lembrar que as revistas pulp norte-americanas, elas ganham força nos anos 20, e a partir daí dos anos 20 até o final dos anos 40 na América. Então, Berilo Neves, com as histórias dele, que estão reunidas em obras como A Costela de Adão, os contos, você encontra esses elementos. A partir daí, já nos anos 40, 47, começa a era do Jerônimo Monteiro, que é considerado um dos pais... Fantástico Jerônimo Monteiro. Jerônimo Monteiro. E aí o Jerônimo Monteiro vai tocando o barco, vai escrevendo diversas obras. Esse sim bebeu muito dessa tradição pulp, em histórias de formigas gigantes, civilizações perdidas, viagens para o futuro e tudo mais, fuga para o século 81. Muita H.G. Wells, né? Muita H.G. Wells. E aí, nesse período,
é dentro desse período também do Jerônimo Monteiro que a gente vai ter o surgimento de uma geração que chamou geração GRD, que é referência ao editor Gumecindo Dória, que por meio do selo dele, a editora GRD, acolheu diferentes escritores e escritoras, como o André Carneiro, como meu Deus, o Fausto Cunha também, o próprio Jerônimo Monteiro, dentre outros escritores, para poder lançar obras de ficção científica, né? Então, é nesse contexto que a gente vai ter essa geração. Isso vai até os anos 70. Depois dos anos 70, já começa a surgir o que se convencionou chamar de uma segunda onda da ficção científica. Já era dos fanzines. Que fanzine mesmo grampeado, mimeografado ainda. O pessoal nem lembra do que é mimeografia. Bem aqui que passava... É cheiro de álcool. Exatamente. Você fazia assinatura, você mandava o cheque, depositava o dinheiro, mandava pelo correio o fanzine. Então, essa produção movida por diferentes nomes, por exemplo, César Silva e o Marcelo Simão Branco, que ainda estão nativos nos dias de hoje, agora atuando com blogs da internet, né? Mas que na época faziam fanzines como o Megalon, o Hiperespaço, o Somnium, dentre outras obras, né? Dentre outros fanzines. Isso alimentado também por toda essa geração chamada segunda onda. E aí, na era da internet, nos últimos anos finais dos anos 90, começo do século XXI, começa o que a gente chama de terceira onda. Terceira onda que são não apenas de escritores jovens, escritoras, mas também pessoas que começaram a escrever mais tardiamente, né? Pois aí a gente vai ter o Otávio Aragão, o próprio Fábio Fernandes, que está entre uma onda e outra, né? Lembrando, gente, que isso tudo é uma caixinha, né? Eu estou aqui dando um panorama, mas não é fixo. A pessoa dormiu segunda onda, levantou terceira onda. Não, é um processo histórico, né? É que pesquisador, no caso eu sou pesquisador, a gente sempre gosta de estabelecer uns parâmetros para, a partir daí, ver os casos que subvertem essas fronteiras, né? E aí, hoje, a ficção científica brasileira ela é marcada por uma grande disseminação, uma grande variedade de vozes. Tem uma forte produção LGBTI, QIA+, por exemplo, tem ficção científica negra, grandes escritores escrevendo sobre isso, tem narrativas de sertão punk, que são ficção científica praticada no Nordeste, tem ficção científica produzida no Amazonas, no Centro-Oeste. Uma palavra-chave para entender a ficção científica brasileira hoje é a variedade, né? A pluralidade de vozes. Eu fiz, inclusive, tem vídeos no canal sobre isso. Eu fiz uma live com o pessoal do Sertão Punk, fiz o convite para o pessoal que está ouvindo aqui, que está acompanhando aqui nosso bate-papo, a assistir lá, que é Você Conhece os Fantásticos Nordestinos, que mostra bem, nesse caso do Nordeste, essa produção da ficção científica. E é isso. Então tem muita coisa, Manuel, para se conhecer, muita matéria-prima. Acho que o Brasil tem destaque por ser uma ficção científica que as pessoas ainda têm que conhecer, e principalmente, como a gente é um país continental, um país multicultural, tem várias ideias, várias coisas que podem colocar a ficção científica numa posição até superior em relação ao que se produz lá fora. Verdade. Eu quero só ter uma curiosidadezinha aqui, você falando a respeito dos fanzines, que é algo bastante... muito de dedicação, não é? Muito de amor. Como é que se dava o contato entre essas pessoas? Se restringia apenas ao Sudeste ou conseguia atingir todas as regiões do Brasil? Por exemplo, havia poucas revistas, tinha poucas revistas que circulavam no final dos anos 80 e 90 que tratavam disso, né? Então, eventualmente aparecia propaganda de um fanzine, por exemplo, numa revista que não existe mais, chamada Isaac Asimov Magazine. Fantástica revista. Fantástica revista. Então, lá que, por exemplo, eu vi a propaganda desse fanzine. E aí você tinha que, às vezes, recortar o cupom, você tinha que recortar o cupomzinho, você escrevia, às vezes você tinha que colocar um cheque, eu tinha que depositar um valor, e aí anexar também o comprovante de pagamento, e aí mandar para eles, e aí aquela coisa de correio, né? Levava uns 2 meses,
Aí te mandava o fanzine, aí você começava a receber aquele fanzine. O que trazia os fanzines? Traziam contos dos escritores e escritoras nacionais, trazia informações sobre o que estava sendo produzido lá fora, trazia quais eram as tendências da ficção científica. Então, até hoje eu guardo muita coisa, porque isso coincide até com o período, em 94, que eu entrei na universidade, e já queria pesquisar literatura fantástica, então ali foi um grande Uma manancial. fonte, né? Sim. Exatamente. Em 94, a internet ainda estava engateando no Brasil. Ainda não tinha internet, disseminada nisso. Então, a principal fonte era ali, para você ter essas informações. Tá? Mas que são os fanzines, são os antepassados dos blogs de hoje. É verdade, é verdade. E aí você tocou num ponto bastante peculiar, não é? A ficção no Brasil fica muito ou na academia ou, no caso, para quem é fã. Será que seria interessante que ela fosse colocado também nas escolas? Porque, por exemplo, eu quando estava no ensino médio tinha que ler Machado de Assis, não que fosse ruim, tinha que ler Machado de Assis. Essa literatura brasileira, que alguns nomes são muito engessados, são muito de uma época. É uma literatura, me perdoe a palavra, chata. A falta que aos alunos do ensino médio seja apresentado mais oportunidades de leitura. Aí eu coloco ficção, não é? Tanto a ficção internacional como a ficção brasileira. Como é que você vê isso, se você trabalha isso, por exemplo? Seus alunos da graduação já incentivam, olha, quando estiver lá na escola, incentiva os alunos a ler, né? Procura esses títulos aqui. E aí eu vou, antes de passar a palavra para você, eu sou professor de física, no ensino médio. Então eu vou passando para os meus alunos, né, dicas de livros, contos. Começo muitas vezes de pequenos contos, ali vai aumentando o interesse, já passa para um livro, para outro, e assim eu vou alimentando essa vontade que eles têm de ler e de ler sobre ficção científica. Mas como é que se dá isso no seu trabalho, ou como que você passa isso para os seus alunos? Então, isso é complicado, Manuel, porque isso passa por diferentes questões, né? Vamos lembrar que, por exemplo, os professores que dão aula de literatura, a literatura já ocupa pouco espaço na grade escolar, ela acaba que fica muito restrita às figuras mais canônicas. Então, a José de Alencar, Castro Alves, a Machado de Assis e tal. Então, o que acontece é que esses professores não tiveram contato com literatura fantástica. Certa vez eu recebi até uma mensagem de um rapaz que ele queria fazer um TCC sobre os contos fantásticos de Machado de Assis, e a professora da faculdade dizia que Machado de Assis nunca escreveu um conto fantástico. Pô, mas tem até um livro. Você digitar aí no Google, livro Contos Fantásticos de Machado de Assis, você vai ver que tem até esse livro que reúne esses contos. Tá? Então, essa questão passa muito de desconhecimento. Então, certamente, eu tenho certeza que se esses contos fossem apresentados, seja de gótico, fantasia, de ficção científica, da produção nacional, aos alunos e alunas, certamente o prazer de leitura seria mais bem desenvolvido, né? Porque são formas literárias que têm muito apelo junto à juventude. Então, essas três formas, né? E isso acaba caindo num debate mais amplo, porque é o seguinte, que aquela questão do que você comentou no início, a literatura fantástica ainda não está fortemente disseminada no Brasil. Mas para você ter uma literatura bem disseminada, você tem que ter leitores e leitoras. E onde é que você forma leitores e leitoras? É na escola. É na base. Então, como é que você quer ter gente que escreve, gente que lê? O que você, como professor, e é isso que eu passo para os alunos, o que você está fazendo na tua escola, nas tuas aulas de estágio, nas tuas aulas, para você incentivar essa parte da leitura, né? Então, apresenta o Machado de Assis, um conto fantástico do Machado de Assis, apresenta aí um Coelho Neto para ele, apresenta um conto do João do Rio, apresenta o Edgar Allan Poe, que aí vem o Edgar Allan Poe, aí ele vem o Edgar Allan Poe e depois, porra, mas você sabia que tem um escritor que a gente pode chamar de Edgar Allan Poe brasileiro? É mesmo? Quem é? Ah, então toma aqui esse conto do Bernardo Ellis.
do goiano Bernardo Edis. Então, você vê que aí já desperta curiosidade para eles, e aí também que vai surgir as pesquisas. Então, a questão é na escola que a gente tem que fazer esse processo para que ali vai nascer os futuros editores que vão correr atrás de publicar obras, quem vai pesquisar, quem vai ler essa literatura, né? Então, é importante destacar, para isso que serve a pesquisa para revelar esses nomes, para que esses nomes possam ser lidos e aí ganhar uma nova geração de leitores e leitoras. Você concorda que aliás, seria uma boa ideia que houvesse uma cadeira de ficção científica nos cursos de exatas? Eu estou falando isso porque eu me formei em 1998 pela Universidade Estadual da Paraíba e não vi nada relacionado a isso. Claro que o que eu tinha era porque sempre gostei de ficção, na TV, cinema, lendo. E hoje, sendo professor de física e incentivando os meus alunos, vejo que seria interessante que na própria universidade houvesse uma cadeira que fosse, né? Por quê? Porque a partir daí os futuros professores dentro da área de exatas poderiam muito bem trabalhar com seus alunos, não é? A questão da ficção voltado para o que ele está trabalhando em conteúdo com o momento em que o conteúdo está sendo dado. Sim, inclusive, isso é uma parte interessante, por quê? Porque isso possibilita uma oxigenação das ideias, né? No caso aí, nos cursos de ciências exatas. Vamos lembrar, isso já é bem conhecido, que boa parte, grandes escritores de ficção científica vieram desse universo das ciências exatas, né? E lembrar dessa importância da imaginação. Repetindo uma frase que se tornou clichê do Albert Einstein, que o Einstein falava, né? Que a imaginação é mais importante que o conhecimento, porque isso te possibilita. Quando você vai olhar, por exemplo, o quadro da NASA para falar em termos de astronomia, você vai ver que boa parte dessas primeiras pessoas do projeto Apollo que levaram o homem à Lua foram leitores das tiras, acompanharam o seriado como Flash Gordon e Bucky Rogers no cinema dos anos... Leram revistas Pulp também. Então, eram leitores de ficção científica. Da mesma forma que a gente vai ver como Arthur C. Clarke, que antecipou a utilização de satélites e tudo mais. Fez cálculos orbitais. Cálculos orbitais, o Isaac Asimov também, com todo o seu trabalho de divulgação científica. Então, o próprio H.G. Wells também, que era um divulgador, o H.G. Wells era também um jornalista científico e gostava de falar sobre essas questões, o que estava acontecendo. Então, eu vejo como uma excelente ideia, como se fosse, ou até mesmo um curso alternativo, um curso de extensão, para quem quiser se interessar, porque realmente você consegue enxergar o potencial, né? Porque a ficção científica, o que ela oferece é uma extrapolação de teorias ou conceitos científicos no plano da narrativa, né? Então, a partir daí que você consegue e se, é o famoso e se. E esse e se é que cada vez mais vem se provando plausível à medida que a própria ficção científica, a própria ciência vai avançando. Eu vou complementar dessa sua maravilhosa lista aí um russo chamado Tsiolkovsky, que ele leu o livro Da Terra à Lua, do Júlio Verne, e ele, a partir disso daí, foi calcular com que velocidade teria qual a velocidade mínima que o foguete teria para poder sair da Terra. Então é esse russo, inspirado na obra do Júlio Verne, que ele faz os cálculos e ele mostra, né, que é a chamada velocidade de escape, que é usado, né, foi usado pela NASA, é usado por todo mundo que quiser colocar um foguete fora da Terra, tem que usar esse cálculo aí, e que serve, no caso, para qualquer planeta que a pessoa vá, ou qualquer satélite, né, saber calcular a velocidade de escape. Então, essa é a influência da ficção na realidade. Basta ver, por exemplo, o caso mais recente, essa influência
da ficção científica a gente vê até mesmo em grandes projetos de hoje. O próprio Elon Musk fez questão de mandar um carro dele, um Tesla, para o O espaço, Tesla é. Marte, um Tesla que estava escrito Keep Calm, uma referência ao Guia dos Mochileiros das Galáxias, do Douglas Adams. Também tinha lá no Porta-Luva uma edição da Fundação, do Isaac Asimov. Então, assim, e ele mesmo disse que muito da juventude dele foi nutrida pelos clássicos de Júlio Verne. A gente peca, o Brasil, de não ter tanta intimidade com a ficção científica, muito por conta do nosso ensino e porque também a ciência no Brasil não é tão valorizada? A ficção científica, inclusive, isso é um ponto de debate para o próprio Roberto Souza Causo e o Braulio Tavares, num livro do Roberto Souza Causo, chamado Ficção Científica, Fantasia e Horror. Eles comentam sobre essa questão do quanto que, por exemplo, fez falta ao Brasil uma era pulp, tá? Ou seja, uma produção. Mas essa era pulp, ela vem à tona quando se percebe que na sociedade você tem uma ciência que de fato move, que provoca mudanças na sociedade. O Brasil nunca teve um momento em que a ciência, e quando eu falo ciência aqui, eu estou falando de produtos da tecnologia, provocaram mudanças significativas a ponto das pessoas comentarem sobre isso, como aconteceu na Inglaterra, ou aconteceu na França no século XIX. Você tem coisas muito espaçadas aqui e acolá. Tá? Hoje que, por exemplo, você vê que expressões da ficção científica que tem berço no Brasil, berço no sentido de que é o Brasil que se coloca como a principal expressão. Citando um caso, quando você pega narrativas hoje de solarpunk é uma expressão, são histórias de ficção científica ambientadas no futuro, é uma variação do cyberpunk. Só que enquanto o cyberpunk apresenta cenários negativos, o solarpunk apresenta futuros positivos, futuros esperançosos. E o Brasil tem a liderança nesse tipo de narrativa, por quê? Porque o Brasil é um celeiro de energia renovável. Então você tem o solarpunk com histórias com energia eólica, você tem também com o aproveitamento de energia solar, você tem de energia verde, então tem diversas possibilidades, tá? Mas, de uma forma geral, a falta de percepção de uma maior disseminação da ficção científica das nossas letras nacionais é pelo fato de que aqui na nossa terra a ciência nunca exerceu um papel-chave de transformação da sociedade. Você tem casos esporádicos daqui e acolá, né? Você não tem, por exemplo, tá lá a base de Alcântara. A base de Alcântara que, porra, nada vai para o espaço. Você não tem, nada vai para o espaço. E Então, quando tentou ir, explodiu. você não tem assim algo que leve as crianças aqui, os adolescentes do Brasil, a pensarem, né? Você agora nesse momento mesmo da pandemia que a gente está gravando aqui, você tem enormes pesquisadores fazendo grandes descobertas, mesmo sem verba, mesmo com corte de incentivo à ciência. Ou seja, é aquela coisa, né? Qual a mensagem que você está dando para uma geração se você se você não incentiva a ciência, né? Então é complicado. É verdade. E principalmente também que na escola, só reforçando de novo, isso não é trabalhado. Né? A ciência ela é muito, vou dizer, cartesiana na questão de aluno, professor, passou fórmula, resolveu. E eu acho que eu tenho uma tese, uma ideia, na verdade, que está muito atrelado ao passado que o país teve relacionado ao vestibular. Porque o vestibular é uma coisa muito mecânica. Não é? Você tem que saber resolver milhões de questões de física, matemática, de química, para chegar lá e fazer uma boa quantidade de pontos, um número bom de acertos. Isso é quebrado com o Enem. Porque no Enem já começa o camarada ali uma questão do Gilberto, uma questão que é uma letra de Gilberto Gil, ele puxa uma questão de física. Um trecho dos Lusíadas do Camões é também puxado para uma questão de física. E aí começa a fazer, não é, essas leituras interdisciplinar.
Então, penso que com isso a gente já começa a ter outro tipo de leitura, mas mesmo assim ainda se persiste essa questão de que nas ciências exatas é só resolver problema. Será que um dia a gente quebra isso? Será que um dia a gente sai disso e faz com que ela se torne não só números, mas também imaginação, produção? Sim, o que falta, como você falou, falta uma aplicabilidade. Isso é uma questão da aplicabilidade da ciência. Vamos lembrar que isso é uma crítica em relação à ciência que vem desde o século XVIII, no Viagem de Gulliver. No Viagem de Gulliver, as pessoas normalmente lembram do Viagem de Gulliver, que é um romance da década de 1720. As pessoas lembram muito Gulliver aparecendo, acordando na praia, ele todo amarrado pelos liliputianos, aquele povo pequenininho e tal. Mas a viagem de Gulliver tem outras viagens, inclusive uma em que o Gulliver tá andando e está perdido, e aí ele olha para cima e vê uma sombra se aproximando, que é de uma ilha flutuante. É a chamada Ilha Flutuante de Laputa. Uma ilha que é mantida suspensa por eletromagnetismo. Isso nos primeiros anos do século XVIII, hein? Ou seja, ele está falando do auge do período do iluminismo. Então, quem que mora nessa ilha? Quem mora nessa ilha são matemáticos. São matemáticos que passam a vida fazendo cálculos abstratos, cálculos que não vão dar em nada. Eles só ficam olhando para eles mesmos. E aí, essa é uma crítica que o escritor do Viagem de Gulliver, Jonathan Swift, está fazendo em relação à ciência. A ciência que não tem fins práticos, que não desenvolve melhorias para a sociedade. Então, acho que ainda hoje as escolas, a escola brasileira, a universidade também, ainda segue esse mesmo modelo iluminista lá do século XVIII, inclusive com o quadro branco. O quadro negro, né? Verdade. Da escola ainda foi inventado no iluminismo e ainda está na escola de hoje. As crianças ainda sentam uma atrás da outra nas fileiras para já passando mensagem que todas as crianças são iguais. Então você não tem uma contemplação de outras inteligências. Na escola a gente só trabalha com romper o ambiente da sala, né? A gente trabalha muito com a inteligência lógico-dedutiva, matemática e português, né? Mas não trabalha com. Tem crianças que aprendem mais ouvindo, tem outros que aprendem mais desenhando, outros que aprendem mais se movimentando. A gente não contempla essas outras inteligências. A escola é um grande matadouro da imaginação. Imaginação. É verdade, é verdade. E eu pude atestar isso com esse trabalho aqui, que é o Ficção Científica na Escola. Inclusive, agradeço muito pelas dicas que você me deu, não é? Aonde incentivei o aluno a escrever sobre ficção, inclusive é meu trabalho do mestrado. E a partir daí tive excelentes histórias, coisas muito mirabolantes, ideias fantásticas, colocando temas, né, como homossexualidade, ciência, mulher na ciência. E aí, pelo menos, essa pessoal que produz isso daqui já rompendo alguns tipos de barreira, que até então era meio difícil você contemplar isso também na literatura da ficção no Brasil e até fora também. Mas hoje não. A gente dando a oportunidade, a gente vê que o aluno ele pode, não é? Ele quer escrever, ele quer colocar ideias para fora, ele quer escrever. Daqui desse projeto, isso aqui é o volume 2, né? Ficção Científica na Escola, volume 2. Desse projeto já tem 2 alunos que já estão produzindo seus próprios livros. O que falta é a oportunidade, como você bem pontuou. A gente tem que rasgar, não é, o ambiente, né, da sala fechada e sair da sala. Nem que seja só mentalmente, não só fisicamente, mas mentalmente também. E voltando aqui ao ponto, hoje você vislumbra a ficção brasileira ramificada e muito democrática, né? Sobre negros, nordestinos, comunidade LGBT, aonde podemos encontrar, não é, essa leitura, onde podemos encontrar
fazer a conexão com essas pessoas. Olha, isso daí hoje você vê muito, inclusive eu fiz um vídeo no canal lá, fica a dica para quem quiser conferir lá, no Fantástico Cursos, tem um vídeo chamado Literatura Fantástica Vende ou Não Vende? Porque isso partiu de um comentário, de uma declaração da editora Leia, uma dos grandes editoras que publicam literatura fantástica no Brasil, sobre o fato de que ela não ia mais publicar o escritor Brandon Sanderson, que está ligado à fantasia no Brasil, porque, resumindo, dizer que a literatura fantástica no Brasil estava em retração. Só que aí isso acaba trazendo um erro de interpretação, no sentido de que ela está falando de uma escala industrial. E, de fato, no Brasil não tem um público leitor para a literatura fantástica em escala industrial, principalmente também porque as editoras no Brasil não sabem trabalhar com o catálogo delas. As editoras grandes não sabem trabalhar. Então, nesse mesmo vídeo, eu listo mais de 25 editoras pequenas que trabalham com literatura fantástica. Aí, Manuel, é aquela questão. Porra, se literatura fantástica não vendesse, ou pelo menos não ficasse no 0-0, tu acha que ia ter 25 editoras? Fantástico. 25 editoras pequenas? Então, são editoras que, por exemplo, só publicam só literatura, só ficção científica, outras só publicam clássicos do gótico inglês, romances antigos, outros só fazem resgate de obras que estavam fora de catálogo, outras só publicam autores negros, então, e aí você vai tendo diferentes iniciativas. Então, hoje a força, você perguntou onde encontrar, a força desse fantástico nacional hoje, né, em toda a sua pluralidade, você vê muitas editoras independentes. Tem várias editoras aí fazendo um belíssimo trabalho. Nesse vídeo eu até listo lá 25 editores com os links para as pessoas conhecerem e conhecer o catálogo. Tem para todos os gostos. Tá? Então, para quem está começando, você pode começar justamente pelos clássicos aí que você comentou, Júlio Verne, H.G. Wells, Conan Doyle. Você tem editoras mais tradicionais como a Aleph, a editora Aleph, que publica os medalhões, o Philip K. Dick, o Arthur C. Clarke, o Isaac Asimov. Tem editoras especializadas só já em escritores nacionais, como, por exemplo, a editora Draco. Então, você vai tendo a VEC editora também, uma editora que aposta muito no escritor e na escritora nacional de literatura fantástica. Então, você tem diversas opções. Então, ao invés de ir lá para cima, o conselho, quer saber qual é a cara do Fantástico Nacional hoje? Olha para baixo. Olha para as editoras pequenas, as editoras independentes, estão fazendo um trabalho aí guerreiro e heróico, com vários nomes. No Fantástico Cursos, esses nomes passam por lá. Dentre essa nova geração, você tem destaques dentro desses que você acabou de falar, literatura negra, LGBT, tem destaques tem fantástico. Pessoal, tem um rapaz, o escritor Jean Gabriel Álamo, ele escreve cyberpunk, também agora também está escrevendo fantasia urbana, e tudo ambientado no mesmo universo. Então é um rapaz que vem produzindo de forma regular esse tipo de ficção fantástica, né? Tem escritores como a Anna Rush, falando específico de ficção científica, tem a Anna Rush, de São Paulo, tem a Michele Winter, que publica pela AVEC Editora, publica também ficção científica, steampunk, sim fantasy, tem a própria Anna Rush, publica pela... Oh, meu Deus, a Anna Rush está pela Monomito, se não me engano. Tem também a editora Patois, tem vários nomes. Acabou de sair uma coletânea, sempre sai coletâneas de diferentes nomes, mas o próprio Fábio Fernandes também, um escritor que está há muito tempo aí na batalha. O Fábio Fernandes tem grande experiência com tradução também. Ele é tradutor de vários clássicos aí, como Neuromancer, o Laranja Mecânica, e também escritor. Mas tem muitos nomes. O Inês Tavares também, que escreve steampunk. Então você tem, como eu falei, né? É uma pluralidade. A molecada lá, a garotada do Sertão Punk, que é o Alex Silva,
o Alain de Sá e a Gabriele Diniz, o Alain de Sá é da Bahia e a Gabriele Diniz do Ceará. Então, essa molecada toda aí está produzindo essa face nova da ficção científica nacional. O bom é que a internet permite juntar todos esses universos de uma forma muito mais rápida do que antigamente, não é? Isso é muito bom. Professor Alex, recentemente você fez um especial sobre H.P. Lovecraft, que é um dos escritores dentro do Fantástico mais festejado. E ele tem obras maravilhosas, porém ele é envolto àquela questão relacionada à personalidade, taxado como racista, homofóbico, xenofóbico, entre outros. Aqui no Brasil nós temos aí o caso do Monteiro Lobato, reconhecido como racista, não é? Inclusive nas histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo pontua-se falas racistas relacionadas aos personagens. E hoje, vivendo em momentos de extremidade, cancelamento, como é que você trabalha isso? Como é que o professor Alex trabalha não só de separar o autor da obra, mas também como o professor Alex conversa com aqueles que, por um lado, querem cancelar, essa é a palavra do momento, não é? Essas figuras e suas obras. Olha, isso é uma pergunta bem relevante, principalmente porque vira e mexe, as pessoas me marcam até no Facebook quando tem essas questões. Isso é uma questão polêmica, como você falou, a gente vive em tempos de extremidades, de posições radicais aqui no sentido de tomar posições extremas, mas é importante sempre salientar, né, que uma coisa não anula a outra. Então é importante sempre destacar que é preciso considerar a importância do escritor e o que ele fez enquanto artista para a literatura. E, ao mesmo tempo, também não tapar os olhos, não passar pano, para usar uma expressão que se usa muito hoje em dia, para os posicionamentos, ideologias, para as posições morais, para os atos que essas pessoas cometeram, tá? Então, por exemplo, não é caso de falar assim, para citar caso de Lovecraft e do Monteiro Lobato, que tem muitos pontos de contato. Pessoas falam, mas na época todo mundo era racista na época. Não, em nenhuma época todo mundo é racista. Em qualquer época, mesmo que o próprio governo, seja política de Estado, práticas eugenistas, mesmo como era a América no começo do século XX e o Brasil também nos anos 20 e 30, mesmo nesse período, já existiam pessoas que apontavam que isso era errado. Então, não é uma questão de passar o pano, de proteger, não, mas todo mundo... Não, era errado. Então, eu não vejo nenhum problema quando eu vejo diante desses casos de falar assim, gente, o Monteiro Lobato era racista. O Lovecraft era racista, xenofóbico e tal. Ok, mas também eles contribuíram de sobremaneira para a literatura, de forma que o lugar deles tem de ser assegurado. Você não pode fazer uma revisão e apagar essas figuras da história. Isso é censura. Eu vejo posições mais extremas de gente dizendo que queimaria os livros. Gente, queimar livros sob qualquer alegação é fascismo. Isso é o que os nazistas fizeram. Então, não existe você, por razões nobres, você querer fazer uma coisa boa. Também, na Idade Média, a Igreja Católica Medieval queimou os filósofos, queimou vários filósofos gregos sob essa alegação de aproximar de pagãos, né? Deu 1000 anos de atraso. E o que acontece é que a posição é, você tem que estar ciente que você vai ler uma obra, você tem que reconhecer a pessoa por trás daquela obra. Então, por exemplo, em termos práticos, a gente está falando de universo de sala de aula. Eu, particularmente, não daria uma criança um livro do Monteiro Lobato
para essa criança, uma criança negra, por exemplo, para ter o primeiro contato com a obra do Monteiro Lobato sozinha no sentido de que é preciso que se faça uma leitura intermediada com o professor, que o professor explique, gente, a gente vai ler aqui essa história, beleza, e quando chegar os momentos de racistas, você explica, gente, esse escritor era racista porque nessa época havia essa questão, daquela época já era contestado, mas ele seguia essa opinião e tal. Então, acho que é importante você contextualizar o escritor Lovecraft, Monteiro Lobato, no caso a gente está falando aqui, quando a gente está falando de crianças, né? Então é preciso, eu acredito, eu defendo que haja uma presença de educador para explicar isso daí e não anular. Porque o Monteiro Lobato e o Lovecraft, nesses casos, têm posição assegurada na literatura. Tá? Agora, eu acho absurdo é um adulto. Porra, adulto tem que ter o discernimento para poder entender isso. Entender essa questão de que você não tem que ficar... vou proibir, como tem casos no Brasil, inclusive, de revisões, de alterações das palavras de uma obra. Tem uma editora do Lovecraft que, em uma das edições, ela alterou palavras. Ela tirou palavras das histórias dele, palavras que... Descontextualiza tudo, né? Não, isso aí é censura. Pessoal, vai olhar, pega aí quem acha que eu estou exagerando, estou usando censura de forma liviana, abre aí o dicionário, veja aí a definição do que é censura, veja quais são as possibilidades. Censura também é alteração de um texto prévio e tudo mais. Então, eu sou muito preocupado nessa cultura do cancelamento, das pessoas se tornarem o que elas criticam. Eu lembro sempre de uma frase do Nietzsche. O Nietzsche fala, cuidado, você que luta, que combate monstros, para não se tornar eles mesmos. Né? Aquele que combate monstros corre o risco de se tornar um monstro. Então, eu sempre fico muito preocupado com essas pessoas do bem, porque é importante lembrar, não é todo mundo, gente, todas as pessoas têm os seus podres. E aí eu vou deixar de ler uma obra que, por exemplo, foi importante para a minha formação porque eu descobri que o autor era homofóbico, que o autor era racista e tal. Se você for fazer um levantamento de escritores, da metade do século XX, ou seja, 1950 para trás, você for chafurdar a vida deles, mas você não vai ler mais ninguém. Se você for seguir critérios de moral e tudo mais, todo mundo tem algo que, aos olhos de hoje... politicamente incorreto. Aos olhos de hoje, não se adequa às normas de hoje. Aí você vai parar de ler todo mundo. Eu vou parar de ler porque eu descobri... Gente, essa obra foi importante para você? Leia a obra. Leia a obra. Então, então você paga autor e obra? Não. Leia a obra, conheça o autor e saiba que o autor ele escreveu isso e também, mas ele é racista e tudo mais, e por aí vai. Então, é importante você manter a importância desses autores e saber também reconhecer as suas falhas. Deixa-me fazer uma pergunta bem capciosa. Aonde entraria, então, por exemplo, o Mein Kampf do Hitler? Sim, aí é aquela questão. Você tem que ler para poder... Aí você vai proibir o livro. Vai proibir o livro e tal. Gente, isso é na tradução humana. Coisas proibidas só ganham força. Verdade. Coisas proibidas só ganham força. Então, tem que dar acesso, como eu falo, leia para poder criticar. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem trabalhos aí com o próprio Lovecraft, você tem a balada de Blackton, esqueci agora o nome do autor, Victor, esqueci o sobrenome dele. Você tem também o Lovecraft Country, Território Lovecraft, vai vir até série agora aí, que promove o quê? Promove releituras das obras de Lovecraft abordando essa questão da negritude. Tá? Então, no Brasil falta isso. Eu quero ver uma obra promovendo uma releitura do Monteiro Lobato para poder desconstruir isso. Né? Então, em suma, você tem que ler tudo, você tem que ler tudo para poder criticar e não proibir você ficar infantilizando o público leitor, mesmo quando ele já é adulto. Infantilizando o público, não, vou proteger o leitor. Não, gente, isso aí é uma
é tornar o público idiota. Você tem que a gente não vive numa bolha. Você tem que conviver. Isso é um problema de hoje das redes sociais que está por trás dessa questão do cancelamento. As redes sociais, os algoritmos dela levam a gente a só conviver com uma bolha de pessoas que concordam com a gente, que pensam... É um perigo. Esse é o perigo. E a gente está transferindo esse comportamento para a nossa vida diária. Verdade, então, as pessoas estão levando isso para fora. Aí não dá. Aí você tem que conviver com o diferente para promover novas leituras. Só falando do Mein Kampf, ele foi proibido durante 70 anos e foi lançado. E acabou sendo um dos livros mais procurados nas livrarias onde ele chegava. Então, de fato, o que é proibido acaba sendo mais atraente, não é? E eu não sei se você já entrou em contato com algumas releituras, passou inclusive ontem na TV, alguns títulos sendo adaptados às crianças das comunidades negras. Exemplo, Pequeno Príncipe Negro, Chapeuzinho Vermelho, mas a personagem era uma negra onde ela anda por uma floresta na Mata Atlântica, vai se alimentando do que vai encontrando dentro da Mata Atlântica. Já está tendo esse tipo de adaptação, só que ainda é algo muito, muito, muito pontual. Seria interessante que já o Brasil pudesse, não é? Nas escolas pudessem chegar a isso daí. Exatamente. São essas iniciativas, né? Você tem que promover essas leituras. Para isso que existe. São obras de domínio público. A Monteiro Lobato está em domínio público, a Gajoel está em domínio público. Então, vamos fazer. Então, é um convite aí. Ou seja, tem uma enorme matéria-prima para os escritores e escritoras nacionais se debruçarem, os educadores trabalharem com isso dentro da sala de aula, promover leituras. Então, como você está falando aí, né? Conto de Fadas, como seria isso adaptado para a realidade negra? Como seria isso adaptado para uma realidade numa comunidade? Né? Da Chapeuzinho Vermelho vivendo numa comunidade. Como é que é? Para onde que ela tem que ir? Quais são os lobos? Nesse contexto. Então, é para isso que existe. Eu sempre lembro de uma frase do Kafka, o autor de Metamorfose, né, que o Kafka fala: o bom livro tem que ser como um machado que quebra o mar gelado dentro de nós. Então você tem que pegar o escritor no contrapé, né, o leitor e a leitora no contrapé. Você tem que fazer ela pensar, refletir sobre o mundo que está ao redor dela. Professor Alexander Meirelles da Silva, suas considerações finais e meus agradecimentos a você. Bom, obrigado mais uma vez aqui, Manuel, pelo convite. Sempre um prazer conversar com você. Parabéns pelas suas iniciativas em prol da literatura fantástica, no caso aí da ficção científica, na escola, que é onde tudo começa. Gente, acredite na literatura fantástica, é uma literatura que te faz perceber o outro, te faz entender o mundo ao nosso redor, por uma outra perspectiva, independente da vertente, seja fantasia, o gótico, o horror, a ficção científica, ela está aí para a gente compreender e passar por esse mundo doido, principalmente 2020, mundo de pandemia. É uma válvula de escape, né? Ler, escrever. Uma válvula de escape, de reflexão. Então, fica o convite para vocês conhecerem o canal Fantástico Cursos, lá no YouTube. Tem vídeo... Recomendo muito. Quarta, sexta e domingo. Sempre quarta, sexta e domingo tem pelo menos 2 vídeos, ou sai um na quarta, ou sai um na quarta, sai no domingo, ou sai na quarta e na sexta. Sempre está dentro desses 3 dias, quarta, sexta e domingo, sai um vídeo do Fantástico Cursos no YouTube. Tá? E também conhecer os cursos online voltados para quem escreve, quem pesquisa e para quem leciona, tá bom? Obrigado. Só reforçando o curso mais recente a respeito de que você que quer escrever, quer dicas como, né, ter uma remuneração em cima da sua escrita, aproveite essa oportunidade, aproveite esse momento aí que você está em casa, se inscreva no curso, no fantástico curso, professor Alexander Meirelles. Professor, muito obrigado. Aqui Manuel Pereira do Sertão Ciência, o canal de divulgação científica aqui no sertão da Bahia, diretamente da cidade de Paulo Afonso. Muito obrigado, um oxente e até uma próxima. Tchau. Tchau, gente.